Olá, terceirão! Seja bem-vindo à sua segunda videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e na aula de hoje discutiremos as temáticas de imperialismo e neocolonialismo na parte 2, referindo-se a uma análise sobre a atuação europeia nos continentes africano e asiático e buscando compreender quais foram os impactos sobre a vida dessas comunidades que tão abrupta e violentamente foram invadidas pelos europeus já aí no início do século XX. Vamos lá? Muitas das cicatrizes, das mazelas, da violência que observamos no continente africano foram alimentadas por esta ganância do homem europeu no início do século XX. O impacto da violência sobre a vida cotidiana do africano, em muitos aspectos, foi o motor que o impeliu a migrar. E neste processo de busca por um espaço que o acolhesse, a questão dos refugiados, por exemplo, se tornou uma questão tão debatida no mundo contemporâneo. Basta observarmos os fluxos, não é, de refugiados que, a partir dos anos 2014 e 2015, se acentuando a partir de 2016, passam a buscar melhores condições de vida na Europa e em outros lugares do mundo, alimentando um sonho de transformação. A crise dos refugiados se tornou uma grande questão para as potências europeias, que se veem obrigadas a lidar com os resultados de seu passado colonizador. Vamos agora retomar o conceito teórico de imperialismo, neocolonialismo e discutir brevemente as suas justificativas ideológicas. As ideologias do imperialismo tinham forte caráter racista, especialmente quando, no contexto da dominação dos continentes africano e asiático, os europeus embutiam em seu discurso o conceito de salvacionismo, de povos considerados atrasados e que, a partir da convivência com os europeus, atingiriam o denominado progresso. Mas o que é progresso? Recorde-se que nós já fizemos uma discussão em sala de aula sobre o conceito de evolução, sobre o conceito de progresso e sobre os impactos deste conceito sobre o século XX. Tudo bem? Os brancos europeus acreditavam que, dentro de uma perspectiva evolutiva, eram superiores aos outros povos, especialmente aos negros africanos. Esse seria mais um dos motivos que justificariam a dominação, já que os brancos estariam ajudando os negros a sair da sua condição de inferioridade. Essa suposta superioridade ela era embasada por um discurso inicialmente religioso, que com base nesse discurso os africanos eram considerados povos que se desviaram de seus ensinamentos essenciais, que se distanciaram de Deus, e esse discurso tinha a finalidade de embasar ou amparar a atuação do europeu sobre o africano, principalmente. O Deus cristão era visto, portanto, como o único Deus. E os europeus acreditavam que, portanto, conseguiriam levar aos povos em África uma superação do seu estado de natureza. Nessa condição, os europeus tinham por missão, portanto, ensiná-los a fazer o uso cristão das riquezas humanas criadas por Deus. Um outro ponto de análise desta temática não aborda aí a justificativa religiosa, mas aquela que nós abordamos na primeira aula, que falava sobre o chamado darwinismo social. Mas vamos relembrar rapidamente o que era esse darwinismo social. Oi. O darwinismo social. Com base nas ideias evolucionistas formuladas por Charles Darwin na obra A Origem das Espécies, que data de 1859, alguns cientistas sociais do final do século XIX decidiram por formular, ou acabaram por formular, o conceito de darwinismo social, numa tentativa de classificar as sociedades humanas entre sociedades menos evoluídas e sociedades civilizadas. Dessa maneira, os conceitos biológicos foram utilizados para justificar, sob o ponto de vista biológico, posições eugênicas, de superioridade racial, isto é, dos brancos superiores aos negros, algo que nós abordamos na aula de número 1, quando fizemos a análise do poema O Fardo do Homem Branco. O imperialismo se valeu desse conceito e de suas premissas ideológicas ao justificar a exploração comercial de suas colônias na Ásia e na África, como forma de promover o progresso dos povos supostamente não civilizados. Muito obrigado.
E agora vamos discutir o finalzinho do conteúdo do Prezi, que ficou da aula de número 1, em que vamos abordar o imperialismo afroasiático. O imperialismo na Ásia. Desde o século XVI, os europeus interessados nos altos lucros proporcionados pela comercialização de produtos orientais estabeleceram redes comerciais com diversas regiões da Ásia. Por meio de feitorias e colonizações de algumas regiões, os europeus garantiram as relações comerciais e a exploração de territórios necessários para suas atividades mercantis. Queridos alunos, de volta à discussão sobre imperialismo, neocolonialismo e Belle Époque, vamos pontuar rapidamente a questão da concentração de capital. Veja, falamos sobre uma nova modalidade de capitalismo, um capitalismo que engrandece, empodera novas modalidades de empresa, como trusts, holdings e cartéis, e vamos pontuar neste momento como a concentração de capital, paralelo à Europa, estava acontecendo. Veja, os americanos começam a ampliar o seu potencial de produção industrial. A United States Steel Corporation, que vai se tornar, por exemplo, vai ser comprada, pela JP Morgan. Ou seja, vão se formando grandes fundos, grandes instituições típicas do capitalismo. A Standard Oil será comprada pelo grupo J.D. Rockefeller, que em 1870 detinha 4% da produção de petróleo nos Estados Unidos, e depois da compra da Standard Oil, passa em 1879 a deter ou a possuir 90% das refinarias de petróleo americanas. Na Alemanha, isso também vai estar acontecendo como em toda a Europa. A Krupp, por exemplo, em 1873 terá 7 mil trabalhadores. Em 1913, 78 mil. Entenda que a Krupp, pontualmente, é uma empresa produtora de armamentos. Aqui, pontualmente, na próxima aula sobre Primeira Guerra Mundial, é uma ilustração do que a gente vai intitular de paz armada. A concentração de capital na Inglaterra. Veja, em 1880 havia 250 bancos privados. Em 1913, 48. Os bancos vão sendo comprados, os bancos pequenos, se fundem. O First National Bank, por exemplo, é um banco que concentra os grupos Morgan, GE, Rubber Trust e US Steel. O National City Bank nos Estados Unidos, por exemplo, concentra o grupo Rockefeller, a Standard Oil, a Tobacco, a ICE Trust. Ou seja, falamos sobre uma nova modalidade de capitalismo. O neocolonialismo faz com que, entre os períodos compreendidos de 1876 a 1915, 1/4 do globo tenha sido repartido a título de interesses econômicos. Até o século XVIII, Portugal, Espanha, Holanda foram países que tiveram um papel importante na exploração do continente asiático. Porém, mais tarde, Inglaterra e França passaram a centralizar as disputas a fim de dominar e explorar o continente. Assim, no século XIX e na transição do XIX para o XX, onde primordialmente a nossa aula se concentra, os interesses sobre os territórios da Ásia cresceram diante das acirradas disputas por mercados e matérias-primas, provocados pelo desenvolvimento do capitalismo na Europa, algo que nós vimos na aula de número 1, pontualmente marcado pelo advento da Segunda Revolução Industrial. Os governantes e a elite comercial europeia cobiçaram incessantemente as riquezas do continente asiático e passaram a enxergar a população asiática como fornecedora de mão de obra barata e um potencial consumidor dos produtos industrializados ingleses. Vamos discutir agora o imperialismo na Índia. Falar sobre imperialismo na Ásia é, em grande parte, falar sobre a ação britânica de dominação desse continente. Tanto que observaremos neste mapa aqui ao lado a dominação britânica na Índia em potencial. Em meados do século XVIII, muitos principados indianos estavam submetidos à administração da Companhia das Índias Orientais Britânicas, empresa privada que explorava o comércio com a Índia e também com a China. Essa empresa conseguiu introduzir de maneira exitosa os produtos industrializados ingleses, mas exponencialmente o tecido inglês na produção artesanal indiana, de maneira que acresceu a atividade britânica muitos lucros e podiam ser vendidos a preços extremamente lucrativos
para a Companhia das Índias Orientais Britânicas. Em consequência, muitas tecelagens indianas que, ao concorrer com o tecido inglês, não encontravam condições de igualdade nessa concorrência, muitas tecelagens indianas faliram e antigos centros comerciais, como a cidade de Dhaka, sofreram forte queda populacional em vista de parte da sua população migrar em busca de melhores condições de vida. No século XIX, quase toda a Índia já era controlada pela Companhia das Índias Orientais Britânicas, que acabou por instituir uma série de medidas que restringiam a autonomia, a soberania da população indiana. Além da cobrança de altos impostos que oneravam a esta população e deixavam-os ainda em condições mais carentes. As políticas estabelecidas pela Companhia Britânica desestabilizaram muitas sociedades tradicionais e causaram o empobrecimento de grande parte da cultura dessas populações. A fim de garantir o preço e de seus interesses na região, a companhia possuía seu próprio exército. Esse exército era formado por indianos, intitulados de cipaios. Em 1857, os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar sua munição. Nesse contexto, ocorrerá a Guerra dos Cipaios, que veremos a seguir. A Guerra dos Cipaios. Entre 1857 e 1858, estourou na Índia esta guerra. Veja, a Companhia das Índias Orientais Britânicas era uma empresa privada que administrava os interesses econômicos, mercantis britânicos na região da Índia e também na China. A companhia entrou em conflito quando os seus combatentes, isto é, aqueles que faziam parte do exército privado da companhia, que em sua maioria eram indianos, entraram em conflito em função do fato de a companhia passar a utilizar gordura vegetal para impermeabilizar as suas munições. Veja, a companhia tinha um exército privado que era composto basicamente de cipaios indianos, que eram ou muçulmanos ou hinduístas. E os hinduístas, em sua grande maioria vegetarianos, condenavam esta ação. Entenda, a Guerra dos Cipaios não se deve pontualmente a esta questão, mas esta questão somada aos longos anos de exploração da população indiana por parte da companhia, faz com que estourem uma série de rebeliões que foram contidas em 1858. A partir dessa data, a Companhia das Índias Orientais Britânicas se afasta do controle da exploração das possessões britânicas na região e a coroa assume diretamente o controle indiano. E veja, os indianos só vão voltar a ter a sua autodeterminação já aí na segunda metade do século XX. A expansão imperialista na China. A China era uma região de grande interesse para as potências imperialistas, uma vez que a sua população representava um importante mercado consumidor, uma vez que a sua estrutura geográfica, ou seja, o seu imenso território, era atrativo para investimentos no campo da indústria e dos transportes, mas já naquela época o governo chinês era extremamente centralizador ao contato com culturas estrangeiras e, acima de tudo, com empresas estrangeiras. Novamente, a Companhia das Índias Orientais Britânicas será uma das poucas empresas que comercializavam diretamente com o território chinês. Um dos principais produtos desta relação comercial era o ópio. Só para constar, a definição de ópio vai aparecer aqui no decorrer do vídeo, mas em 1836, 12 milhões de chineses consumiam ópio regularmente, o que, com certa obviedade, representava um grave problema para as autoridades chinesas. Pontualmente, nesta data, os chineses encontraram embarcações estadunidenses e britânicas traficando ópio para a China. É óbvio que este vício destruía famílias, indivíduos e muitos camponeses paravam de produzir, primordialmente papoulas. Além disso, a comercialização do produto causou um grave problema financeiro para a China. Em 1839, autoridades marítimas encontraram duas embarcações, uma estadunidense e uma britânica, contrabandeando ópio no litoral chinês. Este foi o marco inicial da chamada Guerra do Ópio.
em que autoridades inglesas bombardearam algumas cidades da costa sudeste e destruíram navios chineses. Incapaz de derrotar o inimigo, a China rende-se e assina em 1842 o Tratado de Nanquim, ou Nanjing, que estabelecia a abertura de alguns portos chineses ao comércio com a Grã-Bretanha. Além disso, também foi transferido para o domínio britânico a cidade de Hong Kong, que, pasmem, ficou sob o domínio britânico até 1999. Entre 1879 e 1905, a China foi invadida por britânicos, franceses, russos, alemães e japoneses, que se instalaram no país, ainda que por poucos períodos, em busca de ampliação de rotas comerciais. Mas nem tudo na China foi apenas ser derrotado nesse processo de dominação imperialista. Houve resistência, uma resistência que se inicia em finais do século XIX, em que uma população primordialmente camponesa que havia empobrecido muito, e em função do aumento do banditismo social, havia um ambiente instável. Além disso, muitos grupos missionários, como grupos missionários alemães, com o apoio de comunidades cristãs, empreenderam violentas ações contra os não-cristãos, o que gerou nessa população um sentimento antimissionário entre muitos chineses. Para defender seus interesses econômicos, sociais e combater a ação no contexto deste banditismo social e ainda expulsar estrangeiros do país, muitos chineses passaram a organizar-se em sociedades secretas, e uma das mais importantes foi a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, combinava duas importantes características da tradição cultural chinesa, o boxe e o xamanismo. Os boxers, como assim ficaram conhecidos, membros desta sociedade, ocuparam parte da cidade de Pequim. A Guerra dos Boxers está inserida entre o ano 1899 e 1901. Neste período de tempo, inicialmente, os boxers avançam ao passo de conseguirem isolar e expulsar do território chinês autoridades diplomáticas estrangeiras, mas posteriormente foram invadidos por volta de 20 mil soldados de diversas nacionalidades, como os russos, alemães, americanos, britânicos, que decretaram por fim a derrota dos boxers neste movimento e acabaram por ampliar a dominação das potências imperialistas sobre o território chinês. Desde o início da expansão marítima, e a partir de agora vamos falar sobre o processo do imperialismo no continente africano, as potências europeias, já lá no século XV, quando se lançaram no empreendimento marítimo, já tinham interesses sobre o continente africano. Para falar um pouquinho sobre o continente africano e sobre a mentalidade europeia sobre este período, eu vou ler um trecho de um livro que é muito característico da mentalidade da época, intitulado O Coração das Trevas. O Coração das Trevas conta a história de Charles Marlowe, que no interior do território do Congo desbrava, e na condição de branco sobre o território congolês, acaba por desbravar a mata, a selva e, no trecho que eu vou ler agora para vocês, apresenta a sua visão sobre o continente. Vejam bem, quando eu tinha apenas a idade de um pirralho, eu tinha uma verdadeira paixão por mapas. Eu ficava olhando horas e horas para a América, para a África, e perdia-me em todas as glórias da exploração. Aquele tempo, havia muito espaço em que os brancos não haviam ainda dominado. Quando eu via um mapa e identificava nele espaços brancos, eu via esses espaços de uma maneira convidativa. E logo punha o dedo sobre um deles e dizia: quando eu crescer, irei para lá. Veja, um dos trechos extraído da página 16 de O Coração das Trevas nos traz exatamente esta visão do europeu desde a sua mais tenra idade em dominar o continente africano. Vamos agora observar historicamente como este processo se deu partindo da Conferência de Berlim. No contexto do imperialismo, entenda, o europeu sempre teve muito interesse sobre o continente africano. Via ali múltiplas possibilidades. E muitas dessas temáticas foram por nós debatidas, eu digo por nós porque no dia 13 de março eu, a professora Tuque e a professora Alessandra Brás discutimos das temáticas sobre a sociedade africana em nosso aulão. Lembra-se? De toda maneira, vamos lembrar e pontuar que, a partir de 1870, pontualmente, um rei intitulado de Leopoldo II passou a ter um interesse muito particular sobre o continente africano. E pasme, o cara chegou a ter
2 milhões de quilômetros quadrados do Reino do Congo. Isso representava uma quantidade de terra muito expressiva. Deste modo, e este exemplo pontua como o crescente interesse dos países europeus sobre o continente africano se acentuava no início do século XX. E para conter que as potências europeias entrassem em guerra umas com as outras, a partir de 1884, os europeus, alemães, austro-húngaros, belgas, dinamarqueses, espanhóis, franceses, holandeses, a Grã-Bretanha, a Itália, a Noruega, Portugal, os Países Baixos, a Rússia, a Suécia, além dos Estados Unidos e da Turquia, se reuniram para discutir como a África seria partilhada. Teve então origem a chamada Conferência de Berlim. O interesse das potências coloniais por trás da partilha da África eram claramente econômicos. A busca por recursos naturais, ou seja, matéria-prima. Os interesses das potências coloniais por trás da partilha da África eram claramente econômicos. Pontua-se. Primeiro deles, a busca por recursos naturais ou matérias-primas para os seus produtos industrializados. E as possibilidades coloniais por trás da expansão de seus mercados, acima de tudo, do mercado consumidor. Esses interesses foram mascarados por um discurso civilizatório que afirmava ser uma missão europeia para promover o desenvolvimento, a salvação dos primitivos africanos. Veja, um discurso que nós sabemos que na prática era puramente racista, como no início desta aula foi pontuado, e que determinará muito da ação ou da forma violenta como os processos imperialistas ou neocoloniais em África se darão aí no século XX. Vamos agora à discussão sobre a dominação sobre o Congo. Como dito anteriormente, um dos mais complexos e desumanos processos de dominação sobre a África se deu sobre o território do Congo. Lá, Leopoldo II, o rei da Bélgica, impôs um processo de dominação pautado numa violência extrema. São inúmeras as fontes, como por exemplo a foto que aparece aqui ao lado, em que observa-se a utilização da violência em uma proporção exponencial. Observa-se nestas imagens mutilações, pessoas que foram torturadas de inúmeras maneiras. Especula-se que sobre o território belga, Leopoldo II tenha assassinado mais de 9 milhões de congoleses. Veja, é um número extremamente expressivo e que marca a banalidade do mal do início do século XX. Vamos agora à discussão de como se deu a dominação europeia sobre a África do Sul. Pessoal, entenda o seguinte, falar sobre a dominação do continente africano é falar sobre, ou poderíamos aqui falar sobre inúmeros conflitos, porque isso se dá em todo o continente. A nossa proposta, e na aula de hoje, o objetivo é discutir a África do Sul e o Congo. No caso da África do Sul, foi ali descoberta uma rica reserva de ouro e diamantes, que fez com que o continente sul-africano fosse invadido. Só que a África do Sul havia sido parcialmente ocupada por colonos holandeses e também alemães, os chamados boerês. A Guerra dos Boerês se dará quando os colonos ingleses e alemães, os chamados boerês, entraram em conflito com os invasores britânicos. A causa básica, portanto, é a descoberta de ouro e diamantes na República Livre do Transvaal, que havia sido fundada pelos boerês. Tem como resultado a vitória por parte dos britânicos, que anexa a região que pertencia aos boerês, as colônias do Cabo e de Natal, que haviam sido fundadas em 1910. A partir daí, uma companhia inglesa, intitulada de British South Africa, passou a assumir, recebeu a concessão da coroa para explorar minérios na África do Sul. Entenda que os conflitos já do século XX, que também estarão associados a muito racismo, a muito preconceito, têm a sua gênese neste momento. Porque quando os ingleses se destacam na Guerra dos Boerês e assumem o controle da África do Sul, se acentuarão os conflitos étnicos desta sociedade. Muito bem, a nossa aula se encaminha para a conclusão e para arrematarmos este assunto, trabalhado ao longo de 2 aulas, se faz fundamental pensar por que sobre o continente africano, por que contra os povos asiáticos a suposta superioridade do homem branco se manifestou no início do século XX. Veja, em compreender
Este processo é compreender a Primeira Guerra que já se anuncia e é tema da nossa aula da próxima semana. É também compreender a gênese de muitos sentimentos preconceituosos e racistas que acabam por acompanhar as mentalidades do século XX. Para tanto, e para aprofundar um pouco esta discussão, eu vou deixar para você 4 perguntas. O que justifica essa violência? Os interesses econômicos podem se sobrepor ao direito à vida? O que na identidade europeia estimula este sentimento de superioridade? Por que contra africanos e asiáticos? Meus queridos e minhas queridas, estes 4 questionamentos são questionamentos fundamentais e eu gostaria de saber a sua opinião. Portanto, peço que você coloque lá no fórum o que você entende ser a justificativa de cada uma dessas perguntas. Como é que você as lê? Tudo bem? Conto com a sua participação. A nossa aula de história de hoje está se encerrando. Na aula de hoje discutimos a segunda parte do imperialismo e na próxima semana, quando nos reunirmos novamente, abordaremos o início da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Eu aguardo você lá. Um forte abraço e até a próxima.